Olá, escoteiros do Brasil e do mundo, meu cordial sempre alerta. Hoje é seu dia 23 de abril. Aqui é o chefe Cláudio trazendo para vocês mais uma curiosidade sobre o movimento escoteiro. E hoje falarei sobre o seu dia escoteiro. Mas antes, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação. Pode clicar nesse chefinho aí embaixo que você vai estar se inscrevendo. Deixe o seu like, porque é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para nós. Deixe seus comentários também e suas perguntas e ou curiosidades. Você sabe por que hoje é o dia do escoteiro, é comemorado o dia do escoteiro? Porque no dia 23 de abril é o dia de São Jorge. São Jorge é considerado o padroeiro dos escoteiros. Você sabia disso? BP, assim como fez com o Ramo Lobinho posteriormente, que adotou Francisco como padroeiro dos lobinhos pela sua história e defesa dos animais, adotou São Jorge como o padroeiro dos escoteiros. Tem até algumas representações em que BP faz o desenho de São Jorge, só que vestido de escoteiro com chapelão. Acho que vocês viram algumas gravuras já bem tradicionais do movimento escoteiro. Aqui atrás está o mapa do Império Romano na época em que São Jorge viveu. Era aproximadamente o século III do Império Romano. E no dia 23 de abril de 303 teria morrido São Jorge. Mas por que é que ele foi escolhido como padroeiro dos escoteiros? Uma curiosidade é que São Jorge também é padroeiro dos militares. Então, BP, como era militar, e São Jorge, como é venerado, ou seja, respeitado tanto por católicos como anglicanos, que é a Igreja Católica, bem parecida com a Igreja Católica na Inglaterra, e a Igreja Católica Ortodoxa lá no Oriente, pelas três vertentes que são bem próximas. Inclusive, a Igreja Anglicana ela é a religião oficial da Inglaterra. Então, em virtude desses pontos, você tem essa figura de São Jorge introjetada na cultura do movimento escoteiro. E quem foi São Jorge, de acordo com os cristãos católicos, os cristãos chamados de São, mas Jorge, nascido lá na Capadócia, atual Turquia, ele foi um militar romano cuja mãe tinha umas certas posses. Após a morte do pai, que também tinha sido militar de Roma, acabou ingressando na carreira das armas, pois ele tinha um espírito muito combativo e aventureiro, como era comum aos jovens da época. Muito cedo ele adquiriu o posto de capitão e posteriormente até de conde, e chegando à alta corte do Império Romano. Mas ele foi assim, observando aos poucos toda a perseguição que o imperador Diocleciano impunha aos cristãos, foi conhecendo a fé cristã e com isso se aproximando dela, doando até todos os seus bens para ajudar os pobres, mas ao mesmo tempo começou a se preocupar com toda essa situação e vendo que o Império Romano estava cometendo um gravíssimo erro perseguindo essas pessoas. Uma certa vez, quando, diante de todo o Senado, estavam debatendo sobre a perseguição aos cristãos, ele se levantou no púlpito e disse que tudo aquilo era muito errado. E foi questionado por um cônsul sobre esse posicionamento dele, e ele disse simplesmente que buscava a verdade. E que verdade era essa? Perguntou o cônsul. A verdade está em nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, Jorge foi torturado várias vezes e sempre que voltava, ele reafirmava a sua fé. E no dia 23 de abril de 303, ele acabou sendo decapitado. Foi o dia do seu martírio, ou seja, da sua morte.
E é por isso, por ser militar, por ter tido honra, por ter tido uma só palavra, manteve-se firme naquele propósito que ele acreditava. Por isso que nós defendíamos até um tempo atrás aquele mandamento que dizia: o escoteiro tem uma só palavra e sua honra vale mais que a própria vida, que agora houve uma mudança nesse artigo, de acordo com o EB, pelos posicionamentos e realidades do momento, mas não é isso que vamos discutir agora. O que quer dizer é que BP quis mostrar que o escoteiro ele deveria ser honrado e que deveria manter sua palavra, sua honra, suas convicções, sua fé, independente de qualquer que seja, porque BP respeitava a fé das outras pessoas e em vida ele também chegou até ter momentos em que escoteiros faziam a leitura do Salmo, os escoteiros que eram cristãos, e um escoteiro muçulmano fazia a leitura do Corão. Então, independente de religião, existia esse respeito, mas a história por trás do Dia do Escoteiro é por causa do Dia de São Jorge, que nós falamos um pouquinho. E, claro, no meio dela vai existir uma série de lendas e histórias, como na vida de quaisquer pessoas importantes, pessoas de destaque. E existe uma lenda do dragão, né? Tanto é que aparece aqui na imagem, aqui nessa gravura, ele em cima de um cavalo matando um dragão. Vocês sabem por que dessa história? Dizem que havia um dragão, mais ou menos no norte da África, por ali, próximo à Líbia, em que ele devorava as pessoas. E para evitar que ele atacasse as pessoas começaram a oferecer ovelhas para que ele não se aproximasse da cidade e não matasse as pessoas. E chegou um momento que acabaram-se as ovelhas e as pessoas começaram a oferecer as crianças da cidade como sacrifício para o dragão. E chegou um momento que a jovem filha de um rei foi dada como sacrifício. E Jorge, sabendo dessa situação, chegou para o rei e disse: não faça isso, eu vou lá salvar sua filha. Mas se eu salvar, você tem que prometer que você e todo o seu reino vai se converter ao cristianismo. E o rei aceitou. E dessa maneira, ele foi lá, começou a golpear a fera enquanto fazia orações, e a fera desferindo golpes, desferindo seu veneno, porque diz que até o próprio hálito do dragão, se a pessoa se aproximasse, morria envenenada, e ele, com um golpe, teria machucado abaixo da asa o dragão, abatendo ele, e teria arrastado a fera, trazendo ela amarrada, arrastada em seu cavalo branco, né? E com ele a filha do rei também. Chegou lá, cortou a cabeça do dragão, e toda essa história, ou lenda, de acordo com as crenças, significa que as pessoas deveriam deixar de lado toda a sua idolatria a deuses e sacrifícios pagãos, né? Então, assim, é uma história, ou lenda cristã que traz para nós uma referência desse ícone de São Jorge, né? Que nós vemos aqui. Então, só mais para que vocês tenham conhecimento desse dia, trouxemos aqui o porquê de toda essa história e porque muitas pessoas veneram São Jorge, que também é padroeiro dos militares, dos policiais militares, dos militares das Forças Armadas, enfim. BP trouxe ele para esse contexto, assim como trouxe Francisco também. E volto a dizer, em meio a todas essas histórias, independente da crença de cada um de nós, é importante nós trazermos consigo alguns propósitos que são a nossa convicção, a nossa devoção, independente da fé que você tenha, sabendo que nós temos que ter muita força de vontade e manter firme em cima dos princípios que nós defendemos, mesmo que isso nos cause dificuldades, problemas e perseguições. Nós vivemos tempos
difíceis. Há muito tempo vivemos tempos difíceis. Alguns cristãos lá atrás viveram tempos difíceis. E hoje, pessoas de bem sofrem momentos difíceis. E você, escoteiro, pode ser um diferencial nessa sociedade, praticando o bem todos os dias, praticando uma boa ação, fazendo desse mundo um mundo melhor do que o que você encontrou, conforme o próprio BP disse. E se você pratica o bem sem esperar nada em troca, aquela pessoa que recebeu vai ter dentro de si uma semente para praticar o bem para outra, e para outra, e para outra, formando uma grande corrente. Seja você, escoteiro, semeador da bondade e da melhoria deste mundo que nós recebemos e temos que tratá-lo com todo carinho. Somos do mesmo sangue, tu e eu, melhor possível. Meu cordial sempre alerta a todos os escoteiros do Brasil e do mundo. Um forte abraço. Fica aqui o meu conteúdo, a minha história para você como presente pelo seu dia. Parabéns.